Desde que descobri que estava grávida, tudo em minha vida parecia ter mudado, mas não para melhor. Alan, que sempre teve um temperamento difícil, tornou-se uma presença cada vez mais pesada no meu dia a dia. Eu esperava que a notícia da gravidez unisse a mim, que ele se tornasse mais cuidadoso, mais presente, mas o que aconteceu foi o oposto. Ele se distanciou, se irritava com qualquer coisa e transformava cada pequeno conflito em uma tempestade. Aquele sábado começou como outro dia cinzento, típico do outono em nosso bairro. Eu tentava manter a rotina para não perder o controle, preparando o jantar com cuidado, tentando ignorar a tensão no ar. O apartamento era pequeno, mas eu sempre me esforcei para que fosse um lar acolhedor para mim e para o bebê que estava por vir. Fui interrompida pelo toque da campainha, que soou como um convite para o que eu sabia que estava por vir. A rua já começava a se encher de vozes e risadas, a tradicional roda de vizinhos que se encontrava toda semana para conversar, discutir as novidades e fortalecer os laços naquela comunidade que, apesar dos defeitos, era o lugar que chamávamos de casa. Alan foi atender à porta. A expressão no rosto dele mudou imediatamente ao ver quem estava do outro lado. Júlia, a filha da dona Neide, uma jovem de 17 anos que adorava filmar momentos da rua para postar nas redes sociais, sempre atenta a qualquer confusão ou fofoca. Quando ele abriu a porta, ouvi o murmúrio das vozes se aproximando. Alan, visivelmente tenso, chamou por mim com uma voz fria e autoritária. "Vem aqui, Camila." Segurei a barriga com cuidado e me aproximei, sentindo o coração acelerar e as mãos começarem a suar. Eu já sabia que aquela conversa não seria fácil, mas não estava preparada para a crueldade das palavras que viriam. "Para de inventar história, Camila." Ele começou, autossuficiente para que as vozes na rua parassem e os vizinhos começassem a se aglomerar ao redor da porta do nosso apartamento. "Tá todo mundo cansado dessas suas mentiras. Inventando agressão para se fazer de vítima." Meu corpo congelou. O ar parecia ter sumido do meu peito. Aquela acusação, feita em público, foi como um soco no estômago. As lágrimas começaram a escorrer involuntariamente, enquanto eu tentava encontrar forças para responder. "Alan, não é verdade. Você sabe que não é." Mas antes que eu pudesse continuar, a voz firme e autoritária de Dona Neide cortou o ar, vindo do meio da multidão que começava a se formar. "Alan, se tem alguma coisa para falar, vai falar onde tem que falar. Aqui não, na frente dos seus vizinhos, e muito menos com esse desrespeito." Júlia, que segurava o celular com firmeza, ergueu o aparelho para mostrar que estava gravando. "Eu filmei tudo", disse ela, olhando direto para Alan. "Você tentou agredir a Camila ontem à noite. Tá tudo aqui. Você não pode negar." O rosto de Alan ficou vermelho, a raiva e o constrangimento lutando para não se manifestar. Ao meu lado, algumas vizinhas começaram a murmurar entre si. Vi olhares de choque, surpresa, mas também de solidariedade. Aquele momento parecia ser um divisor de águas. Por anos, eu havia sofrido sozinha, com medo, sem ninguém para me apoiar. Agora, havia testemunhas, provas. "Aqui a gente não aceita violência", continuou Dona Neide, agora falando para todos ali. "Se você quer resolver suas diferenças, faça isso onde deve, na delegacia, e não aqui, humilhando sua esposa." Alan tentou abrir a boca para responder, mas a força daquele momento, da comunidade unida, o calou. Depois de um silêncio pesado, ele se virou e saiu, batendo a porta com força. Eu fiquei ali, tremendo, com as lágrimas rolando pelo rosto, mas com uma sensação estranha de alívio. Por um instante, me senti acolhida pelas pessoas que antes eram apenas vizinhos distantes. Pela primeira vez, senti que não estava sozinha contra aquele homem que tinha destruído minha autoestima. Nas semanas que se seguiram, a vida não ficou fácil. Alan continuou agressivo em outras ocasiões, mas agora eu tinha forças para me defender, para procurar ajuda, para mostrar que a verdade sempre vence. E tudo começou naquela tarde cinzenta, quando ele me acusou na frente dos vizinhos, mas alguém filmou e expôs a verdade. Depois daquela tarde em que Alan foi exposto na frente dos vizinhos, senti um misto de alívio e medo. Alívio porque finalmente minha verdade havia sido vista por outros, e medo porque sabia que nada seria tão simples assim.
A sombra do que ainda viria era pesada demais para ignorar. Nos dias que se seguiram, a notícia da briga e das palavras duras de Alan correu pelo bairro como um vento inesperado. Algumas pessoas vieram até mim com palavras de conforto, outras se afastaram discretamente, talvez com medo de se envolver ou por acreditar nas mentiras que Alan sempre soube contar tão bem. Era estranho perceber como, em meio ao caos, eu me sentia cada vez mais isolada. Algumas vizinhas que antes sorriam para mim passaram a me evitar. O olhar curioso e, por vezes, julgador de alguns moradores do prédio fazia meu peito apertar a cada vez que eu saía para o corredor. Mas o mais difícil mesmo foi enfrentar o silêncio de quem eu mais esperava apoio, minha família. Naquela noite, quando tentei abrir meu coração para minha mãe, esperando encontrar ali um porto seguro, me deparei com sua hesitação. Filha, eu entendo que você esteja passando por um momento difícil, mas Alan sempre foi um homem bom. Talvez vocês só estejam vivendo um mal-entendido, disse ela, com a voz trêmula, tentando convencer a si mesma mais do que a mim. Suas palavras foram como uma lâmina que cortou fundo. Eu precisava que ela me visse, que acreditasse em mim, não que fizesse vista grossa. Eu estava grávida, vulnerável, e a sensação de abandono crescia dentro de mim. Durante aquele jantar, o silêncio entre nós era pesado, um abismo que parecia impossível de atravessar. Meu pai, sempre calado, evitava qualquer assunto sobre Alan, e eu percebia a tensão no ar, como se admitir a verdade fosse trair os laços familiares. Em casa, Alan continuava seu jogo perigoso. Enquanto fingia ser o marido perfeito diante dos outros, atrás das portas fechadas, ele se transformava. Os episódios de agressividade aumentavam, sempre disfarçados de explosões momentâneas. Certa madrugada, acordei assustada com o barulho da porta sendo fechada com força. Alan chegara tarde, embriagado e irado. Sem nem olhar para mim, começou a falar alto, reclamando de coisas pequenas que eu não conseguia nem entender. Você está sempre chorando, se fazendo de vítima, disse ele, com desprezo. Segurei minha barriga, tentando me proteger das palavras que pareciam ferir mais que qualquer tapa. Naquele momento, senti o desespero se apoderar de mim, mas não podia deixar que Alan percebesse minha fraqueza. No dia seguinte, uma luz inesperada apareceu. O Sr. Paulo, nosso vizinho que morava ao lado há mais de 20 anos, bateu à minha porta com um olhar preocupado e palavras sinceras. Camila, eu ouvi os gritos ontem. Você está bem? Se precisar de algo, pode contar comigo, falou ele, estendendo a mão com uma firmeza que me deu força. Aquele gesto me fez perceber que eu não estava tão sozinha quanto pensava. Com lágrimas nos olhos, contei tudo o que estava acontecendo, desde as agressões verbais até o medo constante que sentia dentro de casa. Paulo escutou atento, sem interrupções, e me garantiu que poderia ser uma testemunha se eu decidisse tomar providências legais. Enquanto isso, Júlia, uma jovem vizinha que havia filmado a confusão no dia anterior, apareceu com uma notícia que mudou meu ânimo. Camila, criei um grupo no WhatsApp com os moradores do prédio. Todos estão comentando o que aconteceu e querem ajudar você. Alguns até sugeriram organizar uma reunião para discutir segurança e apoio, disse ela, animada. Eu não esperava receber tanto apoio. Aquela rede de solidariedade me deu um novo fôlego para enfrentar o que viria. Conheci outras mulheres no prédio que passaram por situações parecidas e que encontraram força juntas. Nas noites seguintes, comecei a frequentar esses encontros informais, trocando experiências e ouvindo conselhos. Essas conversas foram um bálsamo para minha alma ferida, me mostrando que a violência doméstica não é um problema isolado e que há caminhos para buscar ajuda. Mesmo com o medo constante e as dificuldades da gravidez, tentei me dedicar ao que eu podia controlar, preparar o quarto do bebê, comprar roupas e imaginar um futuro onde meu filho pudesse crescer seguro e feliz. Mas, enquanto minha força crescia, Alan parecia perceber que eu estava mudando. Ele começou a agir com mais controle, tentando minar minha confiança com críticas sutis e acusações injustas. Certa tarde, quando cheguei da consulta médica, encontrei Alan sentado no sofá, com um olhar frio. Está achando que pode me abandonar? Perguntou com um sorriso sarcástico. Ignorei, mas por dentro o medo voltou a apertar meu peito.
Eu sabia que precisava ser forte, não só por mim, mas por aquela vida que crescia dentro de mim. Cada dia que passava, a certeza de que aquela luta seria longa se solidificava. Mas agora, cercada por pessoas que acreditavam em mim, com provas e apoio, eu estava decidida a não me calar mais. Era só o começo de uma batalha pela minha dignidade, minha segurança e a felicidade do meu filho. Aquela noite, depois que Júlia prometeu que iria me ajudar, eu mal consegui dormir. Meu corpo ainda doía, e não só pelas agressões. A dor que mais machucava era a de saber que eu estava sendo apagada como pessoa, dia após dia. Mas o gesto da Júlia acendeu algo dentro de mim. Um fio de esperança. Nos dias seguintes, começamos a nos movimentar discretamente. Júlia me ajudou a instalar um aplicativo no celular que gravava as conversas automaticamente. Sempre que Alan começava a me humilhar ou gritava comigo, eu ligava o recurso. Também comecei a tirar fotos das marcas que ele deixava, marcas que antes eu escondia, agora eu registrava. Era estranho fazer isso em segredo, mas necessário. Era minha defesa. Minha única chance de sair viva daquela história. O Sr. Paulo, o porteiro, também se tornou meu aliado silencioso. Ele começou a anotar os horários das brigas que eu via e até salvou imagens das câmeras do prédio quando viu Alan saindo transtornado. Outros vizinhos, que antes apenas cochichavam, começaram a se aproximar de leve, com olhares de compaixão. Eu ainda sentia vergonha, mas também força. Eu estava me preparando. Alan, por sua vez, não desconfiava. Achava que estava no controle. E como todo agressor arrogante, foi justamente o excesso de confiança que o fez perder o equilíbrio. Numa tarde de sexta-feira, ele chegou do trabalho com humor explosivo. Reclamou da comida, do cheiro da casa, de tudo. Começou a gritar, jogou um prato no chão. Meu filho, ainda na barriga, se mexeu assustado. Foi quando olhei para Alan com um olhar que ele não reconheceu. Você não me assusta mais, sussurrei. Ele riu com desprezo. Mas aquela foi a última vez que ele teve o controle. No dia seguinte, aconteceu o que marcou tudo. Era fim de tarde. Eu estava descendo com um lixo nas mãos quando ouvi vozes elevadas na entrada do prédio. Alan discutia com a síndica e com alguns moradores que estavam reclamando do barulho das últimas noites. Ele estava furioso, dizendo que todos estavam contra ele, que estavam tentando manchar a reputação dele. Essa gente toda acredita em qualquer coisinha que essa mulher diz. Gritou ele. Ela inventa agressão para se vitimizar. Eu parei ali mesmo. Vi vários vizinhos saindo das janelas, alguns já com celulares em mãos. Júlia apareceu ao meu lado, segurando firme seu próprio celular. Alan me viu. Apontou para mim. Querem saber a verdade? Ela é manipuladora. Me ameaça, se fere sozinha para me culpar. Vive choramingando. E vocês caem feito patos. Mas antes que ele dissesse mais alguma coisa, Júlia se adiantou. Ficou entre nós dois. Olhou ao redor e disse em voz alta. Eu filmei. Todos ficaram em silêncio. Ela abriu o vídeo. As imagens mostravam Alan gritando, xingando, me encurralando no corredor do apartamento. Era o dia em que ele me empurrou na parede e ameaçou quebrar meu celular. A gravação captava a cena toda. O rosto dele distorcido de raiva. A minha voz baixinha, pedindo para ele parar. Alguns vizinhos cobriram a boca. Outros abaixaram a cabeça. A síndica, incrédula, apenas disse: Isso é revoltante. Alan tentou dizer que o vídeo era manipulado, que era mentira. Mas ninguém acreditou. Na verdade, o que houve foi o oposto. A verdade escancarada despertou indignação coletiva. Uma vizinha gritou lá do segundo andar. Isso explica tudo. A gente ouvia as brigas. A gente achava que ela era difícil, mas agora tá claro. Foi a primeira vez que Alan pareceu acuado. Pela primeira vez, eu vi medo nos olhos dele. Voltei para o apartamento, empacotei o essencial.
Júlia me acompanhou até a casa do Sr. Paulo, que já havia preparado um quarto com colchão e um berço simples que o morador doou. Era tudo pequeno, improvisado, mas era seguro. Silencioso. No dia seguinte, fui com Júlia até a delegacia. Com vídeos, fotos e relatos. O delegado assistiu tudo em silêncio e, quando acabou, olhou para mim com seriedade. Você demorou, mas chegou. A gente vai proteger você agora. Solicitei medida protetiva. Em 2 dias, Alan foi intimado e proibido de se aproximar de mim ou do prédio. A notícia se espalhou. O vídeo vazou nos grupos do bairro. Uma moradora que era advogada se ofereceu para me ajudar. Outras mulheres começaram a me procurar para contar histórias parecidas. Maridos abusivos, silêncios impostos, medo disfarçado de rotina. Júlia criou um grupo de apoio com moradoras do condomínio. O Sr. Paulo se tornou uma espécie de guardião, fiscalizando a movimentação na portaria e sempre preocupado com meu bem-estar. Ganhei apoio, sororidade, escuta. E, pela primeira vez em anos, dormi sem medo de ouvir passos furiosos se aproximando. Meses depois, nasceu meu filho, Lucas. Ele veio ao mundo cercado de pessoas que me amavam. Júlia estava ao meu lado na maternidade. O Sr. Paulo trouxe flores. Até minha mãe, que no início me julgava, me pediu desculpas. Disse que se arrependeu de não ter me ouvido e hoje cuida do Lucas com carinho de avó dedicada. Hoje, olho para trás com uma dor que ainda existe, mas não me paralisa mais. Eu fui desacreditada. Fui chamada de mentirosa, de louca, mas resisti. E fui ouvida. Tudo porque alguém filmou e expôs. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!